Queridos irmãos e irmãs, chegamos no grande dia em que celebramos a ressurreição do Senhor. Trata-se do dia mais importante do calendário litúrgico da nossa igreja. A festa da Páscoa é o centro de toda a nossa fé, porque é daqui que parte toda a compreensão do plano da salvação de Deus para a humanidade. É a partir da ressurreição que é feita uma nova contagem do tempo na história. Por isso fazem 2023 anos que Cristo ressuscitou. A história da humanidade passa a ser marcada com a ressurreição do Filho de Deus. E daqui já podemos tirar uma evidência histórica da ressurreição do Senhor. Ela de fato aconteceu na história. De fato, nosso Senhor ressuscitou, pois até mesmo historiadores que não eram cristãos relatam que um homem chamado Jesus havia ressuscitado. Uma coisa interessante na história é que os primeiros cristãos morrem em vista de não quererem negar esta verdade, ou seja, eles se recusavam a dizer que nosso Senhor não havia ressuscitado. O testemunho dos mártires dos primeiros séculos evidenciam que Cristo de fato ressuscitou. Caso contrário, quem seria capaz de morrer por uma mentira? Se nos é difícil crer em nosso Senhor Jesus Cristo pela Sagrada Escritura e pela tradição da Igreja, creiamos ao menos pelos fatos históricos. É inegável que nosso Senhor Jesus Cristo não tenha ressuscitado dos mortos. Caso contrário, que sentido teria grande parte da humanidade começar a contar a história a partir da sua ressurreição? Contudo, gostaria de refletir com vocês nesta homilia uma atitude ou gesto que envolve 3 pessoas no evangelho que foi proclamado. Essas 3 pessoas realizam o mesmo ato, mas cada uma com um sentido diferente, que tentaremos explorar e refletir nesta homilia. Trata-se de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Os 3 realizam um ato semelhante no evangelho de hoje. Todos os 3 estão correndo. No início do evangelho, vemos Maria Madalena que, após ter visitado o túmulo do Senhor e não tendo-o encontrado, corre para avisar aos outros discípulos aquilo que tinha acontecido. No texto do evangelho de ontem, na vigília pascal, vimos a presença dos anjos que dizem a Maria Madalena que o Senhor havia ressuscitado e que, portanto, ela deveria ir anunciar isso aos outros discípulos. A corrida de Maria Madalena representa a pressa do anúncio. É a corrida daqueles que têm pressa em falar de nosso Senhor. É a corrida daqueles que não seguem apenas uma ordem, mas sentem a necessidade de falar de Cristo aos irmãos. É uma corrida forjada na alegria. Maria Madalena representa aquele católico que, entendendo que Cristo ressuscitou e que vive para sempre, deseja anunciar para os outros irmãos esta alegria. É a corrida do anúncio da ressurreição. Quando Maria Madalena chega até Pedro e o discípulo que o Senhor amava, dizendo que não havia encontrado o corpo do Senhor e ao mesmo tempo anunciando que ele havia ressuscitado, os 2 correm em direção ao sepulcro. O texto nos fala que eles correram juntos, mas o discípulo amado corre mais depressa que Pedro. Este discípulo, ao qual o texto apenas nos apresenta como sendo o discípulo amado, é tradicionalmente reconhecido como sendo João, muito embora se interprete que espiritualmente ele represente também cada um de nós. De todo modo, vale a pena considerar que São João era o discípulo mais jovem dentre os outros e que por isso teria corrido mais rápido do que Pedro, tendo em vista de que Pedro já era um homem de idade, não tão velho, mas também não tão novo quanto o discípulo. Com efeito, muito embora seja interessante levarmos em consideração esta curiosidade biológica para entendermos o porquê que um chegou mais rápido do que o outro, a verdade é que a leitura espiritual deste episódio é muito mais interessante. A corrida apressada do discípulo amado simboliza a pressa daqueles que amam intensamente nosso Senhor. É a corrida daqueles que não medem dificuldades em querer amar. Aqueles que foram amados sentem necessidade de retribuir o amor que receberam de forma imediata. Não ficam esperando ou deixando para um outro momento. Não ficam procrastinando a ação de amar. Os que se sentem amados querem amar de volta apressadamente.
A atitude do discípulo amado em correr mais rápido do que Pedro representa aqueles católicos que, entendendo que sempre foram amados por Deus, buscam rapidamente retribuir esse amor, servindo a igreja e os irmãos. Por fim, temos Pedro. Pedro é aquele que chega atrasado, não porque não correu, mas porque talvez a sua corrida não tenha sido suficiente para chegar logo no sepulcro. Pedro, ao chegar no jardim, entra logo no túmulo. Ele tem pressa em querer constatar aquilo que Maria Madalena havia anunciado. Ele também amava nosso Senhor Jesus Cristo e, por isso, também se preocupara com o fato do corpo do Senhor não estar ali. No entanto, a corrida de Pedro é a corrida daqueles que ainda são lentos no amar. Amam e dizem que amam nosso Senhor, mas são pouco esforçados, têm atitudes mínimas de amor e são levados, em muitas das vezes, pela preguiça. A corrida de Pedro representa aqueles católicos que amam nosso Senhor na dúvida e na pouca generosidade de coração. São aqueles que se dão pouco, não porque não têm tempo ou porque são cheios de compromissos, mas porque não buscam se esforçar. São os católicos que estão acomodados a uma fé sem exigências, sem desafios, sem sacrifícios, sem alegria. Fazem o mínimo e, se alguém lhes pede mais, apresentam todo tipo de argumento para não fazerem. Às vezes, eles até tomam iniciativas semelhantes aos demais, assim como Pedro e o discípulo amado. Correm juntos em direção ao Senhor, mas pelo caminho acaba se desgastando e cansando, porque não amou suficientemente. O amor retira todo o cansaço e preguiça. O amor retira a dúvida e a incredulidade. O amor retira a mornidão e a lentidão no servir. O amor cura todas as nossas misérias. Meus irmãos e irmãs, de alguma forma todos nós corremos. Uns correm para anunciar que Cristo ressuscitou. Outros para amar generosamente a Deus e com pressa. E outros correm mais lentamente porque amam pouco. Como você está correndo hoje? Qual a marcha da sua corrida? Para onde você está correndo? Para onde você deposita e direciona as suas forças? Será que é para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Onde está a sua pressa? São perguntas para refletirmos, mas ao mesmo tempo para gerar em nós mudança de vida, de iniciativa, de conversão. Peçamos à Virgem Maria, aquela que também foi com pressa ao encontro de Isabel, servir e levar ao Cristo, que nos ajude a tomarmos a mesma postura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.